Os 12 apóstolos de Jesus foram homens comuns chamados para uma missão extraordinária. Alguns eram pescadores, outros cobradores de impostos, mas todos foram escolhidos para seguir o Messias. Antes de serem chamados, suas vidas eram simples, voltadas para o trabalho e a rotina diária. Mas ao encontrar Jesus, suas existências foram transformadas para sempre. Eles testemunharam milagres, ouviram ensinamentos divinos e levaram a mensagem do Evangelho para o mundo. Durante o ministério de Jesus, alguns mostraram coragem e fé inabaláveis. Outros falharam, mas todos tiveram suas vidas marcadas por grandes feitos. No entanto, assim como a vida de Cristo foi marcada pelo sacrifício, o destino desses homens também foi de perseguição e martírio. Você já se perguntou como eles morreram? Hoje vamos revelar em ordem cronológica como cada um dos 12 apóstolos encontrou seu fim. O primeiro mártir entre os apóstolos. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a morrer. Por ordem do rei Herodes Agripa I, ele foi decapitado em Jerusalém por pregar o cristianismo. Sua morte está registrada no livro de Atos, e a tradição cristã afirma que o soldado que o levou à execução ficou tão tocado por sua fé que se converteu e foi morto junto com ele. Crucificado de cabeça para baixo. Pedro, o líder entre os apóstolos, foi um pescador simples antes de ser chamado por Jesus. Jesus o chamou de pedra, prometendo que sobre ele edificaria sua igreja. Durante o ministério, Pedro foi um dos mais próximos de Cristo, mas também falhou ao negar conhecê-lo na noite de sua prisão. Contudo, após a ressurreição, Pedro se tornou um pilar da igreja primitiva, pregando com coragem e liderança. Durante a perseguição de Nero, ele foi preso e crucificado em Roma. Por se considerar indigno de morrer da mesma forma que Cristo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Seu túmulo está na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Decapitado, em Roma. Paulo, embora não fosse um dos 12 originais, foi chamado por Cristo após uma conversão milagrosa. Ex-perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o maior missionário do cristianismo primitivo, pregando em diversas regiões do Império Romano. Suas cartas são fundamentais para a teologia cristã. Como cidadão romano, Paulo foi condenado à decapitação, um método de execução mais digno. Sua morte ocorreu em Roma, possivelmente no mesmo período de Pedro, durante a perseguição de Nero. Crucificado em uma cruz em forma de X. André, irmão de Pedro, era pescador como seu irmão. Após seguir Jesus, André pregou em várias regiões, incluindo a Grécia. Sua coragem em espalhar a mensagem de Cristo o levou à morte, sendo condenado à crucificação. Ele foi pregado em uma cruz em forma de X, que passou a ser conhecida como Cruz de Santo André. Conta-se que, mesmo agonizando na cruz, ele passou 2 dias pregando aos que se aproximavam. Lança atravessa seu corpo na Índia. Tomé, frequentemente lembrado como o incrédulo, foi um dos apóstolos que, ao ouvir falar da ressurreição de Cristo, duvidou até ver Jesus pessoalmente. Após sua convicção, Tomé levou o evangelho até a Índia, onde enfrentou grande oposição. Lá, ele foi morto por uma lança em Milapore, na Índia, após converter muitos à fé cristã. A igreja de São Tomé, na Índia, preserva sua memória até hoje. Esfolado vivo e decapitado. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi chamado por Jesus após um encontro sobrenatural de fé. Ele pregou por várias regiões, incluindo a Ásia Menor e a Índia. Na Armênia, por sua coragem em converter pessoas ao cristianismo, Bartolomeu foi capturado, esfolado vivo e depois decapitado. Sua morte brutal reflete a extrema oposição à mensagem de Cristo. Morto por espada ou lança na Etiópia. Mateus, o ex-cobrador de impostos, foi chamado por Jesus e tornou-se um dos evangelistas, escrevendo o primeiro evangelho. Ele viajou até a Etiópia para pregar, onde foi morto, por espada ou lança, conforme diferentes relatos históricos. Sua fidelidade ao chamado de Cristo o levou até os confins do mundo conhecido naquela época. Apedrejado e espancado até a morte. Tiago, filho de Alfeu, conhecido como um dos apóstolos mais discretos,
viveu à sombra de seus irmãos de fé mais proeminentes. Mesmo assim, sua dedicação ao Evangelho foi inabalável. Após a ascensão de Cristo, ele assumiu a missão de espalhar a palavra divina, enfrentando inúmeros desafios e perigos. Sua fé firme e sua voz corajosa ecoavam nas ruas, mas incomodaram profundamente as autoridades locais. Acusado de blasfêmia e de desestabilizar a ordem, Tiago foi brutalmente apedrejado e espancado até a morte por aqueles que temiam o poder transformador da mensagem de Jesus. Seu fim trágico é um testemunho de sua coragem e convicção inquebrantáveis, deixando uma marca eterna na história da Igreja primitiva. Cerrado ao meio ou crucificado, Simão, o Zelote, foi um ardente defensor do judaísmo antes de seguir Jesus. Após ser chamado, ele levou o Evangelho a diversas regiões, incluindo a Pérsia e a Síria. Algumas tradições dizem que foi cerrado ao meio na Pérsia, enquanto outras afirmam que ele foi crucificado na Síria. Sua missão espalhou a palavra até os cantos mais distantes do Império Romano. Irmão de Jesus, morto por uma clava na Pérsia. Judas Tadeu, também conhecido como Judas, irmão de Jesus, foi um dos irmãos biológicos de Cristo e mais tarde se tornou um seguidor fervoroso. Ele pregou na Pérsia junto com Simão, o Zelote, e, segundo a tradição, foi morto brutalmente com uma clava por ordem de líderes religiosos locais. Sua dedicação ao Evangelho ficou marcada na história como um testemunho de fé e coragem. Crucificado de cabeça para baixo. Filipe, o apóstolo, pregou por várias regiões da Ásia Menor, inclusive na Frígia. Ele foi condenado à crucificação. E assim como Pedro, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer como Jesus. Filipe continuou a pregar até o fim, desafiando a perseguição. O único que morreu de velhice. João, conhecido como o discípulo amado, teve um destino diferente de todos os outros apóstolos. Enquanto seus companheiros enfrentaram perseguições brutais e mortes violentas, João foi o único que escapou do martírio. Mas isso não significa que sua jornada tenha sido fácil. Ele foi preso, perseguido e, por fim, exilado na ilha de Patmos, uma terra árida e isolada, onde muitos condenados eram enviados para morrer. Foi nesse cenário desolador que ele teve uma das visões mais impactantes da Bíblia e escreveu o livro do Apocalipse, uma revelação profética sobre o fim dos tempos. Mesmo após seu exílio, João continuou sua missão e, segundo a tradição cristã, viveu até a idade avançada, provavelmente em Éfeso, cercado por seguidores e discípulos. Sua morte tranquila por causas naturais contrasta com o destino cruel de seus irmãos de fé, mas sua contribuição para o cristianismo foi imensa. Ele não apenas testemunhou de perto os milagres de Jesus, mas também deixou um legado escrito que influencia a fé cristã até hoje. João pode não ter morrido como mártir, mas sua vida foi um testemunho vivo da perseverança e do amor a Cristo. A jornada dos 12 apóstolos é uma das mais impressionantes